Então, lá pelos idos de 1982, eu tinha 15 anos de idade, eu tenho 52 anos hoje em dia, eu sou de 67. E lá em Botafogo tinha um faixa roxa do Carson Gracie, que era o Fernando Nutribaby. E ele estava dando aula num clube chamado Gurilândia, ali em Botafogo. E nessa época ele tinha poucos alunos. Na verdade era ele, mais um aluno casca-grossa que ele tinha lá, o Jorge Nicanor, e eu. E ele dava umas aulas praticamente particulares pra gente, né? 2 alunos, então a atenção era total, né? E o negócio lá acabou. No instante, acabou o negócio lá. E aí eu fiquei meio sem ter pra onde ir, né? Fiquei meio perdido na vida assim. E nessa época eu estudava no Colégio Princesa Isabel. Um pouco mais tarde, o Paulo Caruso me conheceu lá no Princesa Isabel, eu tinha amigo desde adolescência, fase do científico. E nessa época o Caruso era faixa azul, me levou para dar uns treinos lá no Oswaldo Alves. E lá eu fui com ele, com o Oswaldo Alves, dar uns treinos. Nessa época eu fui graduado faixa azul, lutei um segundo campeonato company. Campeonato duro na época, foi no Fluminense Futebol Clube, ali em Laranjeiras, numa quadra coberta. Fiquei em terceiro colocado, fui bem. Mas aí a vida, trabalho, estudo, me fez novamente me afastar do jiu-jitsu, né? Pois bem, aí nessa época como Botafogo é um bairro que tem muita proximidade com Copacabana, todo mundo que mora naquela redondeza ali atravessa pelo túnel da Figueiredo e chega ali no templo que é na Rua Silva Castro, né? Todo mundo conhece. Academia Carson Gracie. E nessa segunda vez, eu fui levado pelo Frango, João Luiz. Ele me levou para dar uns treinos no Carson Gracie. E lá eu cheguei no Carson Gracie, uma escola totalmente diferente, né? Muita competitividade com o pessoal lá que era competidor. Cheguei até a fazer algumas eliminatórias para campeonato, porque no Carson Gracie tinha esse processo eliminatório para quem ia para o campeonato, né? Se você ganhasse dentro da academia uma eliminatória, você estava praticamente sendo campeão, onde você fosse correr o campeonato. Pois bem, nessa época lá, eu conheci muitos casca-grossas, entendeu? Eu era faixa azul junto com o Amauri, com o Valide, com essa galera que tem a minha idade, né? Pois bem, e nessa época o Cássio Cardoso já tinha tido uma certa afeição por mim, que eu sempre gostei de partir para cima, nunca neguei treino, sempre tive disposição, sempre fui meio poderosinho, como eles falam, né? E aí a vida foi acontecendo. Então, mais uma vez, eu não tinha muitas condições de fazer o que eu queria fazer, que era o jiu-jitsu, tinha que trabalhar, tinha que estudar e coisa e tal, me afastei de novo do jiu-jitsu. Aí, depois de um certo tempo, eu na cidade trabalhando numa seguradora, o Della Riva foi para lá dar aula na cidade, eu fiz um tempo com o Della Riva, peguei mais uma técnica e novamente tive que me afastar do jiu-jitsu. Pelo mesmo motivo, né? Trabalho e estudo. Depois de um certo tempo, sem treinar, o Alan Góes começou a dar aula em Botafogo também, na Rua Paulo Barreto, numa academia chamada Marcos Lobato. Cheguei lá no Alan, já tinha tido uma passagem pelo Carson, depois fiz um pouco com o Della Riva. Quando eu cheguei no Alan, treinei lá umas 2 semanas, ele me graduou faixa roxa. Lutei também pelo Alan nos campeonatos, perdi alguns, ganhei outros, e novamente, nessa época, em 94, minha filha nasceu, nascendo, tendo que correr atrás por causa de trabalho, dinheiro, aquelas coisas todas. Novamente, esse porém, e me afastei do Alan. E um certo dia, por obrigação do Senhor, mais ou menos em 96, 95, eu tô assim passando na minha rua, General Polidoro, numa academia que tinha lá, escrito assim, Cássio Cardoso, Carson Gracie Team. Cheguei na academia e o Cássio Cardoso me deu aquela saudação que ele sempre fazia quando me via entrar no ringue do Carson. Quando eu chegava no Carson Gracie para treinar, ele falava assim,
Sugar Ray Leonard. Aí eu cumprimentava o mestre, né? E quando eu cheguei em Botafogo, depois de anos e anos depois, a mesma coisa, a mesma simpatia, a mesma receptividade, a mesma humildade, e falou, Sugar Ray Leonard. E lá eu cheguei faixa roxa. Desde então, gente, dessa época de 95, eu nunca mais abandonei o mestre. Eu costumo dizer que a minha vida no jiu-jitsu se resume a C e DC, antes do Cássio e depois do Cássio. Sem querer desmerecer os atletas, professores, porque eu passei anteriormente, eu tive uma visão totalmente mais segura do jiu-jitsu, de como ele funcionava, de como era a essência do jiu-jitsu. Porque te ensinar uma raspada, te ensinar uma finalização, uma passagem, qualquer um pode te ensinar. Mas te passar a essência do jiu-jitsu e te mostrar aquilo como filosofia de vida, são poucos que sabem fazer isso. E desde então, eu estou com o mestre Cássio Cardoso desde 95. E eu já era faixa roxa treinado, ele me graduou faixa marrom e faixa preta. E desde então estou com ele aí. Nunca mais larguei o Cássio, só treino com o Cássio Cardoso, porque eu acho que se eu for aprender com outra pessoa, tentar ir com outra pessoa, eu vou desaprender tudo aquilo que eu acumulei de conhecimento, sem querer desmerecer ninguém, entendeu? Mas quem viveu na academia Carson Gracie nos anos 80 e tem o prazer, o privilégio de treinar com essa fera, sabe do que eu estou falando. O teu jiu-jitsu só cresce. Só cresce. São coisas mínimas, são detalhes que fazem o teu jiu-jitsu evoluir de uma forma estupenda, tremenda. Então, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus por ter esse privilégio, essa honra, esse presente que Deus me deu de treinar com essa fera. O Galo 01 da Academia Carson Gracie. Se o Carson, infelizmente, não está aí hoje em dia para nos ensinar, nós temos o genérico dele, que é o mestre Cássio Cardoso. Os